Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Es un enorme placer para nosotros poder juntarnos en esta tarde con tantas amigos y amigos, en realidad de toda Latinoamérica. Es decir, no solamente las amigas y amigos de Brasil, que están en un grupo muy nutrido, sino también acá veo varias caras amigas de Colombia, de Ecuador, y por supuesto desde los rincones más alejados de nuestro país, que es bastante grande. Así que, bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy tenemos el lujo, por decirlo de alguna manera, de que nos acompañe el doctor Carlos Maroja. Los antecedentes son más que amplios, voy a nombrar simplemente algunos de los que tiene. Tiene una maestría en Sociología y Derecho por la Universidad Federal Fluminense, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Católica de Brasilia, es docente universitario en el Centro Universitario del Distrito Federal, es juez del Tribunal de Medio Ambiente, Urbanismo y Desarrollo Territorial del Distrito Federal, y es además miembro del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, con quienes estábamos conversando recién en la previa. Estamos logrando una alianza, me gustaría decir una alianza estratégica que tiene mucho futuro, y que nos están acompañando para la construcción de este seminario y de este espacio. Así que ya los dejo con el doctor Carlos. Te escuchamos, el público queda con vos. Gracias, Carlos. Obrigado, professor. Eu não posso deixar de registrar, mais uma vez, a minha grande honra, estar aqui dialogando aqui com os colegas aí de vários lugares, como o senhor destacou. Se os senhores me permitem, eu já vou aqui compartilhar uma apresentaçãozinha na tela aqui, só um minutinho. Bom, como o professor já antecipou, eu sou juiz na Vara do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. O nome da vara é um pouco mais complexo, Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, mas dentro da nossa própria concepção do que é o direito ambiental, eu costumo me apresentar só como juiz da Vara do Meio Ambiente, porque a questão ambiental acaba abrangendo todos esses outros aspectos que envolvem a minha jurisdição, Então, é uma jurisdição que está envolvida basicamente com a questão ambiental no sentido amplo, Aqui nós costumamos decantar o meio ambiente no sentido jurídico como o meio ambiente natural, que é esse meio ambiente que nós pensamos quando pensamos em meio ambiente, em geral, o meio ambiente artificial ou urbano, que é o que nos vai interessar aqui mais hoje, que é esse meio ambiente das cidades. E tem outros dois aspectos que um deles eu também trato, o outro não, que é o meio ambiente laboral, o meio ambiente das relações do trabalho. Esse é o único que a minha vara não trata, porque nós temos aqui uma jurisdição especializada apenas nas questões laborais. E o meio ambiente cultural também, Então, tudo isso engloba o conceito de meio ambiente que está sob a minha responsabilidade, de um modo geral. Sendo uma jurisdição envolvida com a questão ambiental, naturalmente nós temos aí um grande volume de processos coletivos, coisas que as class actions, dentro do nosso sistema, ações que envolvem aí variados interesses, ações que impõem aí um impacto social um tanto quanto importante, relevante, E no trato dessas demandas coletivas, eu tenho utilizado muito
a técnica do processo estruturante, que é uma técnica, efetivamente, que pode ou não ser utilizada na condução dessas class actions, mas dentro da experiência que nós temos verificado na nossa jurisdição aqui, essa técnica ela tem se demonstrado particularmente eficiente, particularmente útil, né? E é uma técnica que vai oferecer uma série de vantagens, né, que eu acho que vão ficar evidenciadas aí ao longo da minha exposição. Eu vou dividir essa exposição num primeiro momento na exibição aqui de alguns aspectos mais triviais, né, digamos, um delineamento do que se entende por processo estruturante, né? E, num segundo momento, eu compartilho com os senhores algumas experiências interessantes que nós nos deparamos na nossa prática aqui forense. Né? Então, antes de mais nada, uma definiçãozinha aí básica de processo estruturante, né? Que é esse conjunto de técnicas processuais tendentes a suprir a deficiência da estrutura administrativa para o enfrentamento de situações de estado inconstitucional de coisas. Então, essas técnicas abrangem, dentre outras medidas a serem efetivadas por uma atuação judicial pautada pelo ativismo dialógico, uma ampla participação social tendente ao amplo debate e a construção de soluções que implementem praticamente a adequação da realidade à ordem constitucional em casos caracterizados pela coletividade, multipolaridade e complexidade. Então, nós estamos tratando de situações em que nós constatamos uma dicotomia entre as chamadas promessas constitucionais, né, e uma realidade social que muitas vezes se afasta completamente dessas promessas constitucionais e que se consolida numa situação de difícil superação, na medida em que a própria estrutura administrativa, o próprio poder público, eventualmente até dificuldades de outras ordens, né, como dificuldades culturais, dificuldades provenientes do esgarçamento do tecido social que nós vislumbramos hoje em dia, né, num debate social um tanto quanto contaminado, né, acabam impondo. Né? Então, o processo estruturante ele visa exatamente suprir essa deficiência estrutural do poder público, sobretudo, né, a fim de encontrar soluções para esses casos aí mais complexos. Né? Então, esses três elementos aí eles vão estar presentes na premissa, né, no pressuposto para a adoção de um processo estruturante. Uma situação de coletividade, né? Ou seja, interesses jurídicos que abrangem aí amplos setores da sociedade, uma situação de multipolaridade e complexidade. Esses dois últimos aspectos eles são interrelacionados, são articulados. Né? Por multipolaridade, nós entendemos aí o fato de aquele determinado problema, aquela determinada questão a ser tratada no processo estruturante afetar não apenas vastas camadas da comunidade, né, como também dizer respeito aí a várias unidades do poder público, né, da administração pública envolvidas com aquele tipo de problema. Né? Então, situações em que nós vamos ter aí vários setores do poder público aí responsabilizados e atingindo aí vários setores também da sociedade. A complexidade ela não diz respeito à dificuldade inerente ao problema jurídico, e sim exatamente a essa necessidade de conjugação de vários esforços distintos, né, tanto dos setores da administração pública como da própria sociedade civil na identificação e resolução daquele problema. Né? Tudo isso daqui dá um anteparo
para a utilização, né, proveitosa de um processo estruturante. É bom frisar que a técnica do processo estruturante ela é particularmente útil para essas situações de class action, de ações visando a tutela de interesses jurídicos coletivos no sentido amplo. Mas, eventualmente, eles podem ser úteis até na solução de situações particulares também que refogem um pouco dessa característica, né? Eu penso, por exemplo, em casos de eventuais execuções concursais, processos falimentares, por exemplo, em que nós temos aí a conjugação de vários interesses de credores, né? E eventualmente de trabalhadores, de vários setores que podem eventualmente se beneficiar também dessa técnica, né? Mas, naturalmente, os senhores já podem antever que é uma técnica particularmente útil para o trato de questões relacionadas aí a lides urbanísticas, né? Que exatamente por estar se tratando de cidades, nós estamos tratando aí de interesses os mais variados possíveis, né? Algo que acontece mesmo numa cidade extremamente setorizada, né? Em que nós temos aí segregações espaciais derivadas de classes sociais e de uma organização específica na construção do espaço urbano, como é o caso de Brasília, né? Não sei dos senhores quem conhece Brasília, mas nós estamos aqui numa das joias do modernismo, né? E uma das características de Brasília é exatamente a setorização, mas ou seja, nós não temos uma cidade exuberante e multiarticulada como o Yangel, né, por exemplo, propõe, mas é claro que nas interrelações da cidade os conflitos eles nascem, né, e essa necessidade do diálogo acaba se fazendo presente também. Os precedentes históricos dessa técnica de processo estruturante, eles remontam aos anos 50, 60 do século passado, né? Nós estamos, então, falando de uma velha novidade e o antecedente histórico mais notável ele provém do ambiente norte-americano, quando se inaugura uma virada no trato da questão racial, né? Até um determinado momento, prevalecia dentro da Suprema Corte norte-americana uma doutrina um tanto quanto cínica, né? Mas que vigorou por muito tempo, dos separados mais iguais, e que convalidava toda uma estrutura social segregacionista. Num determinado momento, no início dos anos 60, então, essa doutrina dos separados mais iguais ela é repudiada pela Suprema Corte, né? Se reconhece aí a inadequação desse tratamento jurídico, e a Suprema Corte, então, norte-americana reconhece a absoluta incompatibilidade de uma política segregacionista para com a diretriz constitucional vigorante lá, né? Então, ela determina, a partir desse momento, uma mudança radical, pelo menos juridicamente falando, no trato desse problema. Só que nós sabemos que, e até hoje isso é algo que é presente lá, né, os estados do Sul, sobretudo, já tinham toda uma estrutura social consolidada em cima desse segregacionismo, né? E para você superar essa situação, a Suprema Corte de lá verificou que não seria suficiente simplesmente atos de autoridade dizendo que de um dia para o outro acabou a política segregacionista. É claro que a dinâmica social não permitiria, não assimilaria isso de uma forma tão tranquila, como não foi mesmo na construção do processo estruturante que resultou desse caso Brown versus Board of Education, né? Então, se verificou a necessidade, houve, inclusive, um segundo, o caso Brown 2, né, que foi justamente voltado para a implementação de medidas pontuais, enfocando problemas pontuais também. Então, vamos começar tratando aqui da
inclusão de crianças negras no sistema educacional. Não se pode mais ter um colégio que segregue pessoas pela cor de pele, né? E nós todos lembramos, né, daquelas cenas icônicas da criança sendo acompanhada por policiais para poder começar a frequentar uma escola, e tudo isso aí foi produto exatamente dessa primeira experiência de processo estruturante, né, que foi rebatendo pontualmente esses problemas identificados, né? Dentro do nosso ambiente latino-americano, um precedente notável desse modelo de processo estruturante, ele advém aí do neoconstitucionalismo colombiano, né? Me dá aqui um prazer peculiar de me lembrar que isso tem um refino dentro do nosso ambiente latino-americano, especialmente na Colômbia, que está festejando agora, né, um viés da democracia, né? E na Colômbia, então, a partir de 97, eles implementaram uma emenda constitucional que ampliou o escopo das ações de tutela, né? Os senhores me perdoem aqui o meu portunhol, que é péssimo, eu sei disso, mas é o possível, né? Essas ações de tutela, elas eram desenhadas originalmente para a tutela de direitos fundamentais, estritamente falando, e elas foram amplificadas para abranger também direitos sociais num sentido mais amplo, tá? E exatamente no momento em que se amplia esse escopo dessas ações de tutela, eles também identificam exatamente o problema de que muitos dessas questões que eram trazidas nas ações de tutela exigiam uma reestruturação do próprio poder público, né, e que não seriam facilmente obtidas a partir de uma decisão consolidada, com trânsito em julgado, e simplesmente determinando por um ato de autoridade. Então, no ambiente colombiano, se desenvolve a ideia do estado de coisas inconstitucional, né, que está no âmago da premissa dos processos estruturantes, que é exatamente essa desconformidade entre a realidade social e as promessas constitucionais, e se começa a implementar uma dinâmica processual mais preocupada com um ativismo dialógico dos juízes e uma identificação dos problemas pontuais que teriam que ser tratados, né, na construção de uma solução conjunta daquele problema estrutural, né? Então, todo essa configuração do processo estruturante que eu vou apresentar aqui para os senhores hoje, na verdade, ela foi mais bem retratada exatamente a partir da prática constitucional colombiana. Aqui no Supremo Tribunal Federal, né, na nossa Corte Superior aqui no Brasil, nossa Corte Constitucional, mal falando, né, nós temos alguns casos notáveis em que o processo estruturante vem sendo adotado de um modo bastante interessante. O nosso leading case, né, no processo estruturante, ele pode ser identificado com nessa ADPF, né, que é a sigla para Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi iniciada em 2015 e que enfoca as inúmeras ilegalidades no nosso sistema penitenciário brasileiro, né? As masmorras brasileiras, né? Infelizmente, nós temos um sistema penitenciário que está abaixo de lamentável, né? E o Supremo ele sabe muito bem que isso é uma questão que envolve uma série de problemas, tanto relacionados a uma cultura autoritária, uma cultura que não compreende muito bem, né, as nuances do direito penal, como a deficiências estatais
das mais variadas nuances. Então, nesse processo estruturante que vem tramitando desde 2015, o Supremo, por exemplo, enfoca a questão das gestantes encarceradas, né? Então, ele dispara requisições a todos os juízes que tratam aí de execução penal para conhecer a situação dessas mulheres, quantas que estão nessa situação, etc. Depois vamos enfocar a questão das pessoas com doenças mentais que estão encarceradas, né? E vamos tentar aqui procurar conhecer também quais são as deficiências do sistema, o que é que pode ser feito para incrementar isso daí. É um processo que ainda está em tramitação, né? E, vez por outra, os juízes somos aí convocados a opinar, a prestar informações, e que provavelmente ainda vai demorar um tanto até que essas questões todas sejam minimamente equacionadas. Mas isso é um ponto que tem que se colocar no processo estruturante, você não deve ter muito compromisso com celeridade, e sim com uma duração que seja efetivamente razoável, racional, né? Há uma outra ação, essa DPF 708, que é uma ação que discute uma série de atrocidades que vêm sendo cometidas aí no sistema de proteção ambiental dentro do Brasil, né? E, da mesma forma, o Supremo vem atacando pontualmente, né, vários dos temas, né? Os senhores devem estar acompanhando aí. Infelizmente, o nosso sistema de vigilância, fiscalização e repressão a ilícitos ambientais vem sendo francamente desmontado, né? Então, nós estamos tendo problema no controle do desmatamento, nós estamos tendo problema no controle da ocupação fundiária dos espaços, nós estamos tendo problema no trato das comunidades indígenas, né? Enfim, esse processo ele está visando pelo menos enfocar, enquadrar esse problema, né? O estado de coisas inconstitucional, então, como nós falamos aí, é esse reconhecimento da tensão entre as promessas constitucionais e a realidade jurídica e social presente, né? Nós temos aí alguns fatores que evidenciam o estado de coisas inconstitucional, que estão colocados aí nesse slide, né? Então, a existência de um problema social cuja solução envolve a intervenção de várias instituições, a adoção de um conjunto complexo e coordenado de ações e um nível de recursos que demanda um esforço orçamentário adicional importante, né? Isso não pode ser relegado, né? Claro que isso aí vai impactar também na gestão patrimonial do Estado. A violação generalizada de direitos constitucionais em prejuízo a um número significativo de pessoas, uma prolongada omissão das autoridades no cumprimento das obrigações voltadas à garantia dos direitos e a ausência de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias tendentes a evitar essa violação de direitos constitucionais. Isso aqui basicamente delineia esse estado inconstitucional de coisas, tá? Como se desenvolve esse processo estruturante, né? O juiz ele vai prestigiar na condução do processo estruturante esses três elementos aí de cooperação, contraditório e ampla legitimação à participação social, né? Um princípio de cooperação é um princípio que foi bastante acentuado no nosso Código de Processo Civil, que veio a lume agora em 2015. O Brasil editou um novo Código de Processo Civil em 2015, que é um código muito preocupado em atender exatamente à ambiência do Estado democrático de direito. É um código que se preocupa muito com o princípio democrático, né? E, nesse viés, ele substituiu notavelmente a ênfase que o código anterior dava à figura do magistrado para empoderar, digamos assim, o advogado. Eu costumo falar que nós substituímos um modelo de processo autoritário que provinha de um código que foi editado em 1973, na época da ditadura militar brasileira, por um modelo democrático de processo que
coloca o magistrado numa situação um pouquinho menor do que a que ele tinha antes e empodera o advogado por razões óbvias. O advogado, dentro do teatro processual, ele representa exatamente o povo. Se nós queremos construir um processo mais democrático, é natural que o advogado seja mais prestigiado. O processo estruturante ele tem uma vantagem adicional de, além de prestigiar a atividade da advocacia, ele também ampliar a própria participação popular diretamente, né? Não só pela possibilidade realmente de ampla manifestação popular dentro do processo, como por técnicas como de amicus curiae, né? Algumas técnicas que foram, inclusive, assimiladas nesse novo sistema. Então, o princípio de cooperação é um princípio que propõe a que todos os integrantes de uma relação processual trabalhem conjuntamente, visando aí um equacionamento mais racional e adequado possível do problema. O princípio de contraditório, naturalmente, também sobreleva nesse processo, né? E o contraditório, nós estamos falando aqui da dialeticidade do processo, a possibilidade de as pessoas poderem interagir, discutir as questões que estão sendo colocadas, e essa abertura ampla para a participação das pessoas. Isso se articula com a doutrina do Ingo Sarlet e do Thiago Finterseifert, né, que são autores que aqui bastante conhecidos no âmbito do direito ambiental, do que eles denominam tríade dos direitos ambientais de participação, na construção do que eles denominam também de governança ambiental, né? Então, eles enfatizam exatamente esse prestígio ao acesso à informação, a participação pública na tomada de decisões e o acesso à justiça, né? E aqui no sentido amplo, né, que nós lembramos aí que de uma discussão que foi iniciada por Gart, né, ainda nos anos 70 do século passado, e que ainda está em movimento, né? No processo estruturante, nós temos aí uma exigência de um ativismo dialógico pelo juiz, né? E o processo estruturante está no centro da discussão relacionada ao ativismo judicial, e aqui eu não estou colocando o ativismo como no sentido pejorativo que se costuma criticar, de o juiz querendo legislar, né, assumir a função legislativa de criador da norma, mas sim no ativismo de o juiz ter uma postura mais proativa na tutela dos interesses coletivos que estão imbricados no processo, né? Então, nós verificamos uma função performativa do juiz, visando exatamente articular esses vários setores da sociedade civil, da esfera pública, né, para utilizar o termo habermasiano, e do Estado. Tá? A técnica que eu acho interessante, né, para poder inspirar um magistrado que eventualmente se dedique a conduzir um processo estruturante, nos reportar a teoria habermasiana da situação ideal de fala, né? Um elemento fulcral na teoria da ação comunicativa de Habermas, né? Os senhores sabem, né? Habermas está trabalhando desde um racionalismo crítico kantiano, né? Tá, a partir dessa fundamentação, Habermas recusa a ideia de pós-modernidade, né? Ele afirma que nós ainda estamos aqui trabalhando num racionalismo crítico bem kantiano, e ele traz também alguns elementos da escola de Oxford, né? da filosofia, para fazer a pincelada aí nessa ação comunicativa. E para estruturação de uma situação ideal de fala, né, ou seja, um contexto que permita uma ação comunicativa mais eficiente, mais adequada e racional, ele propõe esses elementos, né? Primeiro, o reconhecimento da esfera pública, que é um conceito que ele coloca que está
que é mais refinado do que simplesmente uma dicotomia entre o que é particular e público, né? A gente está falando aqui de uma conjunção entre os cidadãos podendo politicamente atuar, né, de modo igualitário, de modo a serem devidamente ouvidos, né? Uma distribuição equitativa dos direitos de comunicação, então todos os participantes dessa ação comunicativa, que eu estou chamando de processo estruturante, têm direitos iguais de fala, um princípio de não violência, claro, né? De respeito à posição dos outros. Se a gente está trabalhando no racionalismo crítico, nós temos que partir da consideração de que nosso interlocutor também é outro ser racional e que merece ser ouvido e ter a sua fala considerada, e o princípio de autenticidade, né? Porque a gente pode resumir, dentro do nosso momento histórico atual, um certo repúdio às fake news, às poluições aí nas comunicações em geral. Esse processo, eu acho que eu já estou extrapolando o meu tempo, né, professor? Eu já vou tentar já ser um pouco mais resumido para concluir. Esse modelo de processo estruturante, ele se coaduna com o princípio 10 da Declaração do Rio, né, da ECO 92, que foi o primeiro grande movimento no sentido de estruturação do direito ambiental, com as diretrizes do Acordo de Escazú, né, que exatamente propicia aí, normativas para o acesso à informação, participação pública, a Declaração dos Princípios de Joanesburgo sobre Estado de Direito e Desenvolvimento Sustentável. Tudo isso está nesse material que os senhores vão ter aí. A execução das decisões no processo estruturante, elas se fazem tipicamente com decisões de implementação escalonadas, são decisões em cascata, né? Então, se identifica o problema, se experimenta uma decisão, é um processo que ele tem que ter uma certa plasticidade e se parte para o mesmo ciclo, posteriormente, né? Identificar o próximo problema e tentando se construir uma solução complexa a partir disso daí, né? Tem aqui o anteparo dentro do nosso sistema constitucional, depois os senhores podem ver. O tema também se articula com as propostas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Mais notadamente o ODS 16, que trata aí da relação, né, entre as instituições de justiça e a sociedade. Enfim, é isso. Eu vou pedir desculpa aí por ter me alongado por demais, né, mas eu fico aí à disposição para o eventual debate. Muito obrigado pela atenção. Muchísimas gracias, Carlos. La presentación realmente excelente. El tiempo estuvo más que bien, así que excelente. Si quieren, ahora dejamos abierto el debate. Te informamos, Carlos, que según es costumbre acá en el seminario, los aplausos, para que los escuches bien, se abren al final de todo el seminario, y ahí ya escuchamos los merecidos aplausos para que queden grabados. Ahora abrimos el debate, pueden ir levantando la mano para comentar, para hacer observaciones. A professora Érica, a senhora está sem áudio, professora. ¿Hay alguien más? No consigo ver. No, por ahora tenés la palabra, Erika. Gracias. Hablo un poquito en portuñol y después traduzco. A mí me encanta ver la perspectiva, se habló mucho de la perspectiva del juez. Esto es muy es peculiar poder tener esta abertura. Esto me encanta también. Y también me gustaría saber un poco más del profesor Carlos, cómo del punto de vista de abogados y de los otros actores en el derecho urbanístico,
como se podría acceder o exigir a que se ponga parte o que se ponga efectivo este tipo de proceso para que como ha dicho muy bien, se necesite escuchar al otro. Es uno de los problemas que yo como urbanista, así como jurista, encuentro por todo el lado, así como cuando estoy trabajando en cooperación internacional es muy difícil también, pero específicamente en las cuestiones que se tratan con las cuestiones ambientales y urbanísticas en especial, es algo que pienso que es lo más, no sé si es algo de ahora, de nuestro tiempo, es más peor, pero creo que es una de las cosas que se pone más difícil, que es tener espacio para escuchar y para negociar efectivamente. Claro, professor Carlos, minha colocação, eu vejo com encanto a sua colocação, a sua explanação de um ponto de vista de juízo, isso é muito enriquecedor. É raro a gente ter esse tipo de oportunidade, mas eu me preocupo também muito como jurista e como urbanista e trabalhando em negociações internacionais ou institucionais em geral. Esse espaço do diálogo, da escuta do outro, é algo que me parece sempre muito difícil, que melhora ou piora, mas é sempre bastante difícil de promover. Então, quando você explica com muita maestria, obviamente, e coloca essa experiência de conseguir estar implementando esse tipo de procedimento, eu não sei se formalmente a gente pode chamar de um procedimento, porque não está, né, positivado e tal. Será que, como é possível para nós, como advogados ou como atores em geral da área urbanística, exigir, provocar eu acho que provocar seria uma palavra mais adequada, que isso seja efetivado em cortes, em instâncias negociadoras, e transformá-las, ampliar a negociação também nas instâncias judiciais ou extrajudiciais? Então, eu tenho que pedir desculpa para os senhores, não sei se os senhores estão ouvindo, mas eu estou do lado de uma obra, e essa obra, eles iniciam um manejo de máquinas assim, barulhentas, especialmente quando eu estou em momentos assim, de transmissão. Né? Eu peço desculpa para os senhores. Não te preocupe que se escuta muito bem. Está escutando, né? Então, o problema aí, professora, é o seguinte, de fato, eu quero lembrar que, quando a gente trata de processo coletivo, nós temos vários gargalos e problemas clássicos. Um deles, inclusive, é o problema da representatividade adequada, né? Que é algo que, no ambiente norte-americano, por exemplo, foi sempre algo sujeito a muito debate. O Owen Fitts, por exemplo, trata muito dessa questão, né? Isso é sempre algo que é complicado dentro do trato do processo coletivo. No nosso ambiente brasileiro, a senhora lembra que eu identifico aqui uma certa resistência da comunidade jurídica para com os processos coletivos, né? Nós temos ainda um certo fetiche pelo processo atomizado do indivíduo contra o outro, na tutela de direitos individuais. Na verdade, nós temos ainda uma certa inadequação em pensar de modo republicano, por exemplo, o que prejudica toda essa confluência. Isso faz com que o processo estruturante, como eu estou falando, normalmente ele acabe tendo esse problema de origem de necessitar de uma sensibilidade do magistrado, né? Então, o magistrado tem que reconhecer que, eventualmente, numa determinada lide, há outros interesses envolvidos. Eu vou dar um exemplo para a senhora de um processo que eu estou conduzindo, que está em tramitação, inclusive, ainda agora, e que eu estou querendo realmente amplificar o debate. Imagine que o Ministério Público, né, que é o grande legitimado para promover ações coletivas,
ingressa com uma ação civil pública, né? O nosso grande modelo de class action é chamada ação civil pública, né? Querendo a implementação de medidas sancionatórias contra um colégio que praticou uma série de desconformidades, né? Então, uma edificação em desalinho com a norma de gabarito, uma ocupação de um espaço ambientalmente sensível, e aí o Ministério Público promove uma ação para buscar a correção imediata desses problemas urbanísticos e ambientais e pede, logo de início, a interdição de um colégio. Esse colégio que eu estou me referindo aqui para a senhora é um colégio que tem mais de 400 alunos. E essa ação ela é promovida no início de semestre letivo. Aí a senhora imagina um juiz chegar numa penada, né, numa condução clássica de um processo autoritário, e deferir uma liminar mandando interditar um colégio com 400 alunos. Né? O transtorno que isso daí iria ocasionar para as famílias desses alunos, para os próprios alunos, etc. Né? Eu deneguei esse pedido de liminar, né? Claro, para não prejudicar os alunos, e fiz um convite a que não apenas o colégio e o poder público, que eram integrantes da relação processual, entrassem no debate, mas eu convidei, por exemplo, também as associações de pais daquele colégio, convidei o Conselho Tutelar, né, que é um órgão aqui do poder público dedicado aí ao cuidado com a infância e juventude, né, e abriu mais amplamente a discussão para lembrar o seguinte: olha, ok, nós temos aqui um problema ambiental que não pode ser desprezado, mas nós temos também um problema relacionado à educação de crianças e adolescentes, né, que também tem respaldo constitucional e tem uma proteção especial. Eu não posso tratar um problema e desconsiderar o outro. Nesse processo, inclusive, aconteceu algo curioso, porque dentre esses convidados, né, que eu chamei ao processo, eu convidei também promotores especializados na defesa do interesse educacional. Que nós temos promotorias especializadas em meio ambiente, nós temos promotorias especializadas em urbanismo e nós temos promotorias especializadas em educação, dentre outros interesses jurídicos relevantes. E o Ministério Público deu um pulo na cadeira, não gostou de eu ter convidado um colega deles, né, especializado nesse outro interesse jurídico, porque eu estaria aí querendo conferir atribuições ao Ministério Público, quando, na verdade, eu estava prestigiando exatamente aquele promotor que é especializado naquele determinado interesse. Então, normalmente, esses processos estruturantes, eles têm uma atuação da advocacia por iniciativa do próprio magistrado, mas, eventualmente, a própria advocacia ela pede ingresso nesses processos. E aí as técnicas vão ser as mais variadas, né, que vão poder integrar desde um pedido de assistência, né, que é um instrumento para que algum interessado auxilie uma das partes do processo a obter uma decisão conforme seu próprio interesse, até o Instituto dos Amicus Curiae. Tá? Uma boa novidade que eu tenho visto recentemente é a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que, mais do que simplesmente uma entidade de representação de interesses corporativos, ela é um player que manifesta bem a interesses sociais mais amplos. Ela tem pedido a admissão nesses processos, normalmente como amicus curiae, para colocar o posicionamento da advocacia acerca desses temas. São temas relevantes, né, de ordem jurídica e que naturalmente, vão ser bem apoiados por essa advocacia. E, enfim, tanto essa atuação da advocacia vem por convite do próprio magistrado, como por iniciativa do próprio advogado. E aí cabe realmente ao magistrado
nessa performance dialógica, né, permitir aí a ampliação do debate. Obrigada. A gente vê que há uma necessidade mesmo de sensibilizar a própria sociedade como um todo para esse ato de escuta e diálogo, né? Eu vejo isso muito também quando você está negociando questões multilaterais, e instituições tentam puxar a sardinha, tentam puxar para si e transformar em negociações bilaterais, exatamente nessa dificuldade de enxergar a complexidade e o espaço do outro, né? Não sair do quadradinho. Isso. São negociações multilaterais, na realidade, né? Como os interesses são variados, nós vemos aí vários aspectos, né, de uma discussão, o que é particularmente interessante para quem está no papel de magistrado também, porque muitas vezes um debate desse ele tem nuances que a gente também não percebe, né? E eventualmente quando a sociedade vem e destaca isso daí, acaba atraindo a nossa atenção também, né? Ainda mais no momento histórico em que a gente vê uma multiplicidade de opiniões, né? Para o bem e para o mal, né? Antigamente, por exemplo, eu ensinava que o interesse ambiental era um invariante axiológico, ninguém pode ser contra, né, o meio ambiente, e nós estamos amargamente percebendo que há, sim, né, setores que são contra, e que eu acho que devem ser ouvidos também, até mesmo para incrementar o debate, né? Até mesmo para favorecer algo que eu acho que é também um subproduto interessante dessa técnica de processo estruturante, que ela não só permite um exercício do que nós chamamos de direito à cidade, né? Como ela também permite um viés de educação ambiental bem interessante, né? Porque nesse debate se expõem, né, esses mais diferentes pensamentos e se equaciona também a partir do debate, né? Além de, obviamente, garantir uma legitimidade bem maior da decisão que eventualmente tenha que ser tomada a partir deles, né? Gracias, Carlos. Es, la verdad, muy claro lo que está planteando y es un debate muy interesante. Acá le llamamos, no utilizamos el término proceso estructurante, sino litigio estratégico. Ese es el nombre con el que se lo conoce más. Estamos hablando de exactamente lo mismo y lo que observo, no sé cómo será allá en Brasil, ya te dejo, Julián, a vos con la pregunta, te robé el espacio, pero lo que vemos acá es que lamentablemente el Poder Judicial en su mayoría, hay casos individuales, tenemos algunos fallos interesantes con resultados favorables, pero en general el Poder Judicial es bastante poco proactivo, como señalaste vos. Es decir, en el mejor de los casos hace un reconocimiento de un derecho, pero se ampara en la falta de recursos, deja que el poder público se haga cargo, en lugar de cumplir justamente el rol que debe tener este proceso estructurante o de litigio estratégico, que es modificar políticas públicas, obligar a ese diálogo. Creo que ahí es donde, es decir, por eso en algunos trabajos nosotros planteamos la necesidad de educar al Poder Judicial en materia de derechos humanos. Hay gran parte del Poder Judicial que es ajeno a eso y sigue con esa concepción predominante de un Poder Judicial conservador de privilegios e individualista. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que encontramos, por lo menos en el Poder Judicial en nuestro país, y por lo que conozco, sé que en general a nivel mundial sucede lo mismo. Es decir, mantiene el statu quo y no se quiere pelear con los grandes intereses. Sim, olha, assim, por índole, né, o Poder Judiciário ele tende a ser conservador, porque a nossa função é exatamente de manutenção do status quo,
e nós estamos particularmente acostumados com um viés autoritário, efetivamente, né? Então, o juiz, numa posição de construir a norma jurídica ou desvelar a norma jurídica, conforme você queira ver um juiz Hércules ou um juiz Hermes, né? Naquela definição do Ost. Mas o grande desafio, eu vou concordar com o senhor, é de realmente conscientizar não só realmente a sociedade para qualificar o debate, mas o juiz também, para ele descer um pouco da posição de autoridade para uma posição de mediador, né? Eu acho que nesses processos estruturantes, a atuação do juiz ela é mais eficiente como um mediador social, né? Alguém que permite, digamos assim, um desenvolvimento de um diálogo adequado, de uma ação comunicativa proveitosa, do que propriamente uma autoridade, né, impondo aí, cominando, sancionando, etc. É claro que, eventualmente, as decisões elas vão ser necessárias, porque nesse debate, às vezes, nós nos deparamos com situações de intransigência, de polarizações muito intensas, e, eventualmente, o juiz vai ter que intervir para definir aquela situação específica, né, para definir uma diretriz naquilo ali. Mas, no geral, eu vou concordar com o senhor, trata-se de conscientizar, sobretudo, a magistratura para esse papel com o qual nós realmente não estamos acostumados. Nós estamos acostumados, né, a decidir, a realizar atos de autoridade, não propriamente mediar. O grande desafio é por aí mesmo. Acho que a professora Juliana queria fazer uma intervenção. Sí. Sí, me quitó el espacio. En realidad iba más o menos por ese mismo camino, preguntarte de lo que entendí, porque quizás las diferencias idiomáticas no sé si me permitieron comprender todo, pero esta cuestión de la objeción que se hace muchas veces a aquellos jueces activistas, en el sentido de que están tomando actividades de tipo legislativas, que estos procesos de litigio estructural les exige formular una política pública, y en ese sentido que violan la división de poderes. Es una visión con la cual yo no estoy de acuerdo, me parece antigua, me parece que, como vos planteás, hay que tener una nueva mirada, esta idea del juez como mediador me parece muy interesante, pero quería preguntarte si es más o menos como sucede acá, que sí, hay algunos casos en la Corte Suprema o, digamos, otros jueces que han tomado una mirada un poco más conversacional, como le decimos, pero muchos de los jueces locales, por ejemplo, no estarían dispuestos a tomar este tipo de medidas. Y sobre todo tiene que ver con los derechos sociales, que también acá en la Argentina son vistos como derechos menos relevantes, derechos que no son operativos. Hay mucha dificultad para hacer que la judicatura cumpla y haga cumplir esos derechos constitucionales que, digamos, esa distinción entre derechos operativos y programáticos creo que quedó en el tiempo, pero quería preguntarte más o menos cuál es el panorama por allá. Eu não sei se eu compreendi. E se entendeu? Muito bem, se a professora Érica puder me ajudar. Eu já vou. Uma coisa que eu vou antecipar para a senhora é o seguinte: sobre essa nossa dificuldade aí de compreensão, eu até já me comprometi com a professora Érica de escrever um artigo resumindo, né, essa exposição aqui, e oportunamente eu vou encaminhar para os senhores, né? Mas se a professora Érica puder me ajudar aqui... Se eu puder, vou tentar ajudar, só resumindo, se a professora Juliana me ajuda a resumir um pouco. Bueno, si quiere preguntar cómo se pasa el panorama en Brasil de lucha por los derechos sociales, porque en Argentina hay una diferencia por ser más programáticos, ¿es esto? ¿La comprendí bien? Sí, como que los derechos sociales se entienden como que no son exigibles. Sí, la segunda dimensión, ¿no? Entendi. Deu para entender un poco mejor, yo acredito que... Por un lado eso de que los derechos sociales no son exigibles, y por otro lado la crítica a los jueces
que son intervencionistas, que se los critica que violan la división de poderes, que toman las funciones del Poder Legislativo. Eso queria perguntar. Entendi. Olha, sobre os direitos sociais não serem exigíveis, um autor que nós estudamos muito aqui, não é nem um autor brasileiro, ele é português, chama Canotilho. Ele fala que essas normas constitucionais de eficácia contida, né, que a doutrina antiga chamava isso, né, isso seria uma norma constitucional de eficácia contida, ou seja, é uma norma que está desenhada na Constituição, mas que, para ser efetivada, vai precisar de um complemento legislativo posterior. Ele nega isso daí, eu concordo com ele. Tá? E eu vou dizer para a senhora que isso é uma perspectiva que o ambiente brasileiro tem acolhido cada vez mais. Nós começamos a entender aqui que toda norma constitucional ela é para ser implementada imediatamente, né? Porque não faz sentido, né, que a Constituição, que é justamente o primeiro estatuto jurídico do fenômeno político, possa ter alguma limitação na sua concretização, né? Então, direitos sociais, direitos fundamentais, e, na verdade, qualquer direito posto, desenhado no texto constitucional, ele é de implementação cogente, né, e imediata. Senão, nós teríamos que admitir que o texto normativo fundamental, né, mais importante da estrutura jurídica de um país pudesse ter uma lacuna, pudesse ser condicionado pela vontade legislativa do legislador infraconstitucional. Isso para mim, é um paradoxo, não faz sentido, né? Então, o que acontece é justamente esse processo, essa técnica estruturante, ela vem a ser particularmente útil nessas situações de gargalo na implementação exatamente do texto constitucional. É exatamente aqui onde surge o estado inconstitucional de coisas, né? Então, assim, a ideia do processo estruturante ela está colocando justamente o seguinte: eu não aceito que uma norma constitucional não seja implementada, né? Se está faltando um complemento legislativo infraconstitucional, então construamos esse complemento a partir de um debate amplo dentro da sociedade com a cooperação do juiz, né? E aí entra o papel do juiz, como eu estava colocando para os senhores, que realmente esse debate, aqui está a segunda parte da questão que a senhora coloca. Isso não seria uma intromissão muito grande do judiciário sobre a criação da norma, né? E toda essa questão do processo estruturante está articulada exatamente com o tema do chamado ativismo judicial, que é um tema que, pelo menos aqui, está sendo, assim, há alguns anos, um motivo de um debate intenso. Eu vou colocar para a senhora a minha posição particular sobre o tema. Normalmente, quem denuncia o chamado ativismo judicial é alguém que não gostou da decisão judicial. O juiz ativista é aquele juiz que decidiu contrariamente ao meu interesse, né? Então, dentre outras coisas, eu vou xingá-lo, né, ofendê-lo de ativista, né? Mas o judiciário ele se move por uma peculiaridade. Não é o juiz que provoca uma demanda judicial, nós somos provocados, né? E, pelo menos dentro do nosso sistema aqui, nós não admitimos o non-licet. Eu não posso dizer que isso não está normatizado e não dá uma solução jurídica para uma demanda, né? E aí eu acho que, exatamente por esse viés, é até mais interessante que o processo ele permita um amplo debate, né? O processo estruturante ele tem essa vantagem de não permitir que o juiz tire da cabeça dele uma solução autoritária e queira implementá-la à força, né? Porque se eu reconheço que há uma lacuna normativa que está prejudicando a implementação de uma norma constitucional, o ideal é que eu chame exatamente a sociedade para debater
e complementar, pelo menos dentro do que nós temos até o momento de aparato jurídico, aquela lacuna normativa. O ativismo dialógico, né, que eu, inclusive, mencionei ao longo da exposição, ele diz respeito, como eu falei, não a uma ânsia do juiz de corrigir ou de suprir uma lacuna normativa pura e simplesmente. É um ativismo no sentido exatamente de realizar essa atividade que eu estava tratando a partir da provocação da professora Érica, né, de convidar outros atores sociais, de permitir aí uma ampliação do debate jurídico, algo que realmente nós juízes não estamos acostumados a fazer, né? Nós costumamos, na verdade, até delimitar um pouquinho as relações, os integrantes de uma relação processual, mas essa técnica de processo ela tem que subverter isso daí exatamente para que o juiz não se arvore a construtor da norma, né? Ou pelo menos não como o único construtor da norma, e sim um mediador para fazer isso. Gracias, Carlos. Muy claro, coincido con vos, con lo que estabas planteando. Creo que en general hay una utilización de esa ficción de la división de poderes cuando hay intereses detrás, cuando afecta los intereses de los sectores poderosos, entonces se dice la justicia está legislando, y son los mismos sectores que cuando se legisla y algo no les gusta, presentan amparos para que no se aplique la norma. Entonces le piden al juez, está violando un derecho constitucional y tocaron mi monopolio. Acá lo vimos mucho en Argentina con temas de medios de comunicación, cuando se decía la desmonopolización de los medios de comunicación, esos sectores con mucho poder se presentaban ante la justicia, por más que habían normas que habían sido producto de un largo debate dictadas por el Poder Legislativo, para decir, no apliquen la norma. Ahí no se decía que el juez era activista, ahí el juez era quien respetaba la Constitución. Ahora, cuando el juez defiende los derechos humanos, defiende las normas de derechos fundamentales que están en la Constitución, se buscan, acá diríamos artilugios, se buscan vueltas o algún punto especial para decir el juez no debe intervenir, esa norma no es operativa, falta que se establezca un presupuesto para urbanizar una favela, o intervenir para defender derechos humanos de determinadas minorías que están excluidas. Entonces yo creo que hay justamente en ese diálogo que vos señalaste bien, el juez tiene que promover, hay voces que se escuchan y voces que no se escuchan. Lamentablemente hay una disparidad muy grande en eso que vos también señalaste bien del acceso a la justicia, el acceso real a la justicia. Es decir, tienen los sectores excluidos de la sociedad, los sectores desposeídos, la misma posibilidad de hacerse escuchar, de que sus reclamos sean atendidos. Yo creo que esa es la discusión en el fondo que se traduce en el derecho a la ciudad, lo que estamos planteando. Creo que por ahí pasa. Entonces, me alegra escuchar una voz desde el Poder Judicial que dice, no, el juez tiene la obligación de intervenir en defensa de los derechos humanos. O que o senhor fala me traz à lembrança texto do ex-ministro do STF, chamado Eros Grau. Ele tem livrinho que o título é até curioso, que é Por que temos medo dos juízes? Né? E ele destaca nesse livro o seguinte, o direito ambiental, para ele, eu reitero para os senhores que o direito urbanístico está incluído, né, no nosso amplo conceito de direito ambiental, mas o direito ambiental ele é um direito que visa, digamos, cortar os excessos do capitalismo. Se você for ao fundo de toda a lide ambiental, inclusive dentro do viés urbanístico também, você vai encontrar ali um interesse econômico do lado contrário, né? Então,
não temos interesse em preservar a floresta amazônica, porque temos interesse em cortar árvores e vender árvore, em minerar, né? Não temos interesse em ter uma normatização da cidade tão voltada para o bem-estar da cidadania, porque nós temos interesse, por exemplo, em ganhar dinheiro com especulação imobiliária, né? Então, há, de fato, sempre essa atenção, né, desses setores, e é claro que a gente sabe que, vivendo em sociedades capitalistas, como é o nosso caso, o dono do poder, efetivamente, é o capital, né? E mais uma vez, né, esse viés do processo estruturante, ele me parece particularmente interessante para enfrentar esse tipo de problema também, porque é justamente nesse momento em que você traz a sociedade para esse debate amplo e propõe efetivamente um novo modo de pensar, né? Eu tenho utilizado muito essa técnica em vários casos, e eu tenho visto muito exatamente esse problema que o senhor está colocando, de uma contaminação, né, a partir de influxos de interesses específicos, né, e que na hora que você desnuda o que está ali por trás de tudo aquilo ali, as pessoas começam a repensar, né? Semana passada eu fiz uma audiência, por exemplo, dessa ampla, né, que vários setores da sociedade estavam debatendo a implementação de um parque ecológico aqui no centro de Brasília, uma última reserva do bioma cerrado aqui. E, por exemplo, teve uma cidadã, uma líder comunitária, que uma hora sai com a seguinte frase: eu entendo que não somos nós que devemos servir a natureza, e sim o contrário, a natureza é que deve servir a gente, né? Para dizer o seguinte, eu não estou muito interessada em preservar um parque ecológico, porque eu estou mais interessado, por exemplo, em colocar ali uma quadra de esporte, por exemplo, para o meu filho poder brincar, ou um espaço para eu poder soltar o meu cachorro para passear, ainda que isso prejudique a fauna local, prejudique a configuração ambiental da região, né? A ideia de que a natureza serve a gente, ela é uma ideia arraigada no pensamento cristão, sobretudo, né? Uma ideia de que Deus criou o Éden para o deleite, especialmente do suprassumo da criação, que é o ser humano, né? Mas nisso daí também tem uma visão capitalista, uma visão de utilidade, né, do espaço público, do espaço urbano para determinadas finalidades nem sempre relacionadas com o bem-estar geral, com a preservação da natureza como um todo. E aí, quando você abre esse debate, você permite, né, amplificar essa discussão e, como eu falei, amplificar, inclusive, um viés de educação ambiental, né? Porque é claro que eu expus tudo isso que eu estou colocando aqui para os senhores lá na hora, lá para as pessoas também, né? Es muy interesante lo que está planteando, porque a veces se olvida que vivimos en la naturaleza y con la naturaleza. Es decir, aprovechar la naturaleza está muy bien, lo que no se dan cuenta es que la están destruyendo. Y cuando la están destruyendo, nos estamos destruyendo. Es un pensamiento muy egoísta de mi generación, muy acotado, y me olvido que hubo generaciones antes y esperemos que pueda haber generaciones posteriores. Lo que estamos viendo hoy es... Pero al mismo tiempo, qué desafío como juez tratar de integrar estos intereses tan opuestos, como entre aquellas personas que quieren tener un espacio para disfrutar con sus hijos y el cuidado del medio ambiente. A veces es complejo como llegar a un acuerdo en donde los intereses de cada parte estén de algún modo representados. Me parece que al momento de tomar una decisión debe ser complejo, pero también rescato sobre todo esta idea del juez como no el único que tiene la autoridad, sino que teje entre todos una forma de tomar una decisión que sea un poco más consensuada. Esta idea de retomar a Habermas
me parece como súper interesante. Así que, bueno, ahí Tatiana levantó la mano. Sim, sim. Eu tenho... Olá! Desculpe, professor. Pode falar, professor Carlos Maroja. Eu aguardo. Eu ia concordar com a professora que eu tenho realmente visto algumas consequências bem interessantes e que variam, inclusive, a partir de elementos que são surpreendentes. A gente tende a pensar que comunidades, digamos assim, mais ricas, né, mais abastadas, que tenham uma educação formal melhor, elas têm uma conscientização melhor, e eu tenho visto que não necessariamente isso acontece. Eu tenho visto processos estruturantes, por exemplo, em comunidades mais humildes, em que você vê vamos dizer, uma conscientização da comunidade local bem mais interessante do que em comunidades ricas, porque o rico normalmente ele está preocupado com o interesse dele, e o pobre ele já tem uma noção melhor da conjugação de esforços, de uma questão de cuidar melhor do ambiente. Eu tive uma experiência de um processo aqui envolvendo um museu que está numa cidade, numa comunidade um pouco mais humilde, em que o Ministério Público pediu a elaboração de um plano museológico, né, um instrumento jurídico para a gestão do bem cultural, e nesse processo aconteceu algo interessantíssimo. Mais uma vez, em vez de eu simplesmente condenar o poder público a elaborar esse instrumento jurídico, eu me dispus com a comunidade de a gente elaborar em conjunto isso daí. Então, houve um grupo de museólogos que se dispuseram a fazer um mini curso de museologia, imaginem os senhores, para a comunidade local. A comunidade local acorreu, né? Houve uma turma substancial de pessoas, lideranças comunitárias, etc. E nós tocamos a aprender como se elabora um plano museológico, e o resultado desse processo foi que nós elaboramos, a comunidade, juntamente com o juízo, com o Ministério Público, elaborou esse instrumento jurídico para a defesa do museu, em cima de um sentimento de pertencimento que aquela comunidade local tinha com relação a esse equipamento cultural. Eles tinham orgulho de ter esse museu na cidade e sabiam que ele não estava sendo bem cuidado pelo poder público. Se eu tivesse tramitado esse processo do modo clássico, de mandar o governo elaborar esse plano museológico, eu vou dizer para os senhores que até hoje eu ia estar esperando isso ser feito, né? Porque não interessa, digamos assim, para o poder público esse cuidado com esse bem cultural que está numa comunidade mais humilde, mas para a comunidade de lá interessa muito, e eles participaram ativamente, né? Desculpa, professora Tatiana. Que isso, eu que peço desculpas. O que o senhor falou permiso para falar em português, sim? Permiso otorgado, pero despacito. Voy a despacito. Tá bem. Professor Carlos Maroja, creio que o que eu ia comentar justamente já foi comentado pelo senhor agora, justamente a importância de termos essa conscientização e a educação ambiental, né? Que na sua fala anterior fica muito claro o posicionamento, né, capitalista e uma visão extremamente antropocêntrica, né? E a minha pergunta era justamente como que o judiciário poderia aumentar esse diálogo com a sociedade de modo a incentivar a educação ambiental. E eu acho que o senhor acabou já respondendo antecipadamente, né? Que dentro de um processo estruturante em que há participação de toda uma coletividade, existe essa oportunidade dos atores poderem se comunicar entre si e até mesmo aprenderem uns com os outros. Eu achei incrível esse seu exemplo. Então, a minha pergunta acho que já foi respondida antecipadamente. Eu agradeço. Essa eu acho uma das grandes vantagens, professora, dessa técnica, porque não só constrói uma decisão mais legitimada, né, porque é uma decisão que é tirada conjuntamente,
como contribui exatamente para esse viés de educação ambiental, que, para mim, é a grande tônica de todo o trabalho ambientalista, né? Eu sou um ecochato das antigas, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, eu estava lá no Rio de Janeiro na época da Rio 92, e duas coisas que eu vejo que são o grande problema ambiental é o clássico, né? A questão do oxímoro desenvolvimento sustentável. Então, como a gente equaciona esses interesses que muito normalmente colidem, né, da preservação ambiental com o interesse econômico, mas, sobretudo, o problema da conscientização ambiental, que, enquanto não for realmente disseminada na sociedade, é muito difícil de se trabalhar, né? O que tem de bom é o seguinte, né? Quando se abrem esses debates, pela experiência que eu tenho tido, a população acorre, nós temos aí uma vasta participação popular, né? E normalmente a população está disposta a ouvir, a realmente debater de modo racional isso daí. A dificuldade que eu tenho tido atualmente, por incrível que pareça, não é mais nem a respeito de um déficit de participação popular, não. É uma certa resistência do governo, sabe? Que esses processos eles começam também a ser um tanto quanto incômodos para os donos do poder, né? Porque aí você desnuda eventualmente aí os problemas estruturais da sociedade, você desnuda, né, eventualmente omissões pelo próprio poder público, né? Isso é um processo que ele carece também de uma maior aceitação, né, pelos próprios poderes constituídos, né? O que eu tenho esperança também, eu sou um esperançoso por natureza, né, de que a gente vai desenvolver mais ainda o nosso ambiente democrático, né, com lideranças democráticas, isso flui mais fácil, sabe? Gracias, Carlos. Y yo creo que ese es un poco el desafío de aquellos sectores que estamos de acuerdo en esto que planteamos del derecho a la ciudad y espacios como estos. Por eso confío, como decís vos, en que es fundamental para crear esa conciencia, ese debate, que desde el sector en que estemos hagamos un aporte de construcción de ese pensamiento. ¿Sí? Por eso creo que es importante, es lo que plantean algunos autores como Harvey, Soja, Freire plantea también en la misma línea, es decir, lograr, en este caso, desde el sector del Poder Judicial, desde el ámbito de la docencia, en algunos casos se une el mismo ámbito, desde los movimientos sociales, sectores sindicales, sectores como mujeres y disidencias, que están teniendo un papel cada vez más importante, salgan a cumplir esa tarea de concientización, en esa alianza por defender intereses que en definitiva son comunes, porque estamos hablando de derechos humanos en la ciudad y justamente apuntando a sectores excluidos. Creo que ese es un poco el punto de partida para avanzar en la construcción de un pensamiento progresista. Creo que un poco eso es lo que está planteando desde el Poder Judicial y al mismo tiempo tu labor de docente, que la haces del Poder Judicial. Sim, inclusive dentro dessa condução, né, desses processos, como a nossa função, eu digo aqui do magistrado, né, é uma função mais de mediador. O senhor toca exatamente num dos pontos que eu procuro sempre identificar desde o começo do processo, que é o seguinte: é a técnica básica dos mediadores, né? A gente tenta substituir uma negociação baseada em posições numa negociação baseada em interesses, né? Então, você quer passear com seu cachorrinho lá na unidade de conservação, você quer colocar uma quadra de esporte na unidade de conservação, tudo bem, mas vamos colocar isso dentro de um espectro mais racional. O que é que está interessando aqui a todo mundo? É
a definição da melhor forma de manejo de uma unidade de conservação ambiental. Aí eu coloco para você o seguinte: a minha proposta aqui é da gente instituir um monumento natural, uma reserva de bioma, de um bioma que já está praticamente em extinção. Você tá propondo transformar essa área no playground. Você está entendendo? Você está querendo degradar ou colocar um status inferior para um espaço territorial que poderia estar sendo utilizado em prol de os setores bem mais amplos da sociedade e da natureza, por algo que é inferior. Vamos tentar focar qual que é o interesse que se coloca aqui, né? E aí, você vai ter que discutir exatamente isso. Olha, preservação da natureza, né? Isso é uma coisa que eu repito praticamente diariamente na minha atividade. Essa pretensão de que nós vamos proteger a natureza, isso aí é de uma arrogância sem tamanho, porque a natureza não precisa da proteção do ser humano, né? Nós somos só mais um tipo de bicho que está sobre ela, e que quando a gente destruir as condições aqui, a gente está destruindo, na verdade, as condições da nossa própria subsistência com saudável, com bem-estar, essa situação toda. Então, vamos focar não no seu interesse momentâneo de passear com o seu pet, né, mas no interesse que vai ampliar, né, para toda a sociedade em geral, né? É algo que eu procuro muito fazer realmente nesses debates, é enfocar, como o senhor colocou, né, o interesse prevalente aí, que normalmente tem proteção constitucional, claro, e empreender o debate a partir desse norte, fixar um norte, né, para que seja debatido. Muchas gracias, Carlos. No queremos tampoco tenerte para cenar acá hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. No sé, Cristina, ahí puede ser. Y Fernando me parece que levantó la mano. Fernando Dantas, ¿o no? Bueno. Sí, le damos entonces la palabra primero a Cristina por pertenecer acá defendemos el feminismo, y después le damos el lugar a Fernando. Muchas gracias. Bueno, Nada, primero es un honor estar acá con el Dr. Carlos Maroja, que compartimos muchas cosas en común porque trabajo ahí en la Fiscalía de Medio Ambiente. Entonces, compartimos y a veces no, pero dentro de un espacio de mucho respeto y mucha consideración, un por el trabajo del otro, ¿no? Lo que iba a comentar acá, solo como a título de reflexión, es que dentro de la Fiscalía lo que vemos es una asimetría muy grande cuando hay intereses políticos, intereses económicos involucrados en la bandera ambiental. Entonces, me dio mucho gusto que el doctor Carlos recordó de este caso del museo, de que es una ciudad, de verdad, un pueblo así, ¿no? Distante, incluso geográficamente, del centro de Brasilia, y que yo le digo siempre cuando peticiono ahí que sufre del racismo ambiental urbanístico, porque está afuera de las luces de la Brasilia como monumento tombado por la UNESCO. Entonces, lo que tenemos ahí, y ahí que el punto de inflexión, los abogados, la OAB, las representaciones están con mucho más fuerza, con mucho más disposición en casos que tienen un apelo mediático. Para esto está, ¿no? Cuando no hay este apelo mediático o cuando no hay un poder económico más importante, no está nadie. Y ahí, por ejemplo, este caso de colegio que el doctor Maroja ahí lo recordó, está en una zona muy rica de la ciudad. Este parque de la audiencia de la semana pasada también está en una zona muy rica de la ciudad. O sea, si tenemos como se dice, un mapa, si pudiéramos hacer un mapa de los litigios ambientales, se ve que son directamente influenciados por el poder económico o por
intereses políticos. Entonces, concientizar también pasa por una autocrítica y una evaluación de cómo nosotros mismos, operadores de derecho, también discriminamos. También ponemos más importancia en algunos casos y otros casos. ¿No? Y eso le digo así como de muy buena fe, porque ahí en la fiscalía también tenemos que hacer como un recorte, ¿no? de qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, cuál es la respuesta primera. Entonces, esta es como una reflexión en un primer momento, cómo nosotros, operadores de derecho, nos portamos frente a estas personas, en la mayoría de las veces vulnerables, y que no tienen voz, que son como invisibilizadas por esa onda de modernidad que tenemos, ¿no? Este es lo primero que tengo a decir. Y lo segundo, que siempre me pone muy mal este tema del activismo judicial, porque por lo menos acá en Brasil, el juez habla dentro de un proceso judicial. O sea, el juez no sale así, ¿no? Como que locamente hablando así. Entonces, hay parámetros y los parámetros son muy rígidos. Incluso somos, ¿no? Tanto los jueces como los fiscales sujetos cada vez más a controles por parte de nuestras auditorías internas, e en segundo grado por los colegiados, ¿no? Que para la judicatura es el Consejo Nacional de Justicia y para el Ministerio Público, Consejo Nacional de Ministerio Público, que son órganos que básicamente vinieron para corregir las posturas de los jueces y de los fiscales. Entonces no hay como se dice, plena libertad de actuación. Al contrario, cada vez más decimos que somos, como se dice, techos de vidrio, ¿no? Cada vez más tenemos que tomar mucho cuidado y tener mucha base en la fundamentación. Y ahí que viene mi última reflexión es, crear espacios realmente que comporten diálogos es una tarea dificílima. Es fácil hablar cuando todos estamos de acuerdo, ¿no? Como en esta audiencia acá, que más o menos todos concordamos, ¿no? Pero cuando no tenemos, como puedo decir, no tenemos la práctica o el desarrollo de técnicas, por ejemplo, de comunicación no violenta, o de cómo hablamos desde una perspectiva de neurociencia, o neuropsicología, o como se dice, todo este campo de conocimiento. Nosotros en derecho somos formados para el embate, para el litigio. Y de ahí usamos también lenguaje muy agresiva, que también influye directamente en el resultado de las demandas. Entonces, esa es mi última reflexión, que si queremos realmente un mundo mejor, más inclusivo, más equilibrado, con mejores condiciones, tenemos que nosotros mismos aprender reeducarnos. En esto yo quería hacer realmente acá un voto de louvor para el juez, que tengo el placer realmente de trabajar ya algún tiempo, que mismo no concordando en varios momentos en cuestiones jurídicas, seguimos trabajando muy bien en muchos asuntos. O sea, es posible no concordar, no compartir, pero seguir con líneas de respeto y de construcción para un bien mayor, ¿no? Un bien mayor que es la ciudad. Y creo que es esto que tenemos que, principalmente los profesores, ¿no? Empezar a despertar eso en los alumnos. Bueno, muchas gracias, perdón. No, muchas gracias a vos, Cristina, gracias por el uso del portuñol, que te diría que fue un español muy claro, muy poco de portugués, la verdad, muy claro para nosotros. Coincido con lo que decís vos, es algo que venimos señalando y sufriendo hace rato, sobre todo lo último, la dificultad cada vez más difícil de dialogar con aquella persona que piensa distinto. Es decir, en general, yo creo que ha habido una degradación del discurso. Tal vez, y esto un poco por mi desviación dentro de los estudios, me he dedicado mucho al estudio del marxismo, entonces he tenido que ir a obras de 1850, 1860, 1870, y cuando uno lee la forma de escribir o de hablar de aquellos autores, ve que realmente eran en las formas
muy agresivos, pero muy agresivos. Es decir, el idioma desde Marx hasta Kautsky o Rosa Luxemburgo, toda esa, tenían profundas discusiones, tenían grandes debates, y por ahí en las formas uno lo lee ahora y dice era demasiado agresivo, no era necesario utilizar ese vocabulario. Yo creo que hoy no tienen a veces el vocabulario agresivo que tenían en aquella época, pero no se escucha al otro, lo cual es más grave. Es más grave. Es decir, como decís vos, señalaste bien, Cristina, hablamos y nos escuchamos y endulzamos nuestros oídos con lo que nos gusta escuchar y no escuchamos a quien opina distinto. Yo creo que el ejercicio hoy es rehabilitar espacios de diálogo contradictorio, de diálogo en el que no coincidimos. Nosotros intentamos en estos espacios, y no solamente en este seminario, en los congresos, en los eventos, de llamar a gente que tiene posturas diferentes y tratar de lograr, un poco siguiendo a Habermas en este sentido, de que haya un constructivismo en el diálogo, en el que escuchemos a la otra persona y a lo mejor estar abiertos a la posibilidad de cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, uno siempre cree que tiene la razón y que está fundada esa razón, pero a veces de estos ámbitos salen algunas ideas que nos obligan a pensar. Yo creo que lo bueno es que podamos pensar en eso. Por eso, es decir, coincido. Y por otro lado, desde la política, desde los ámbitos de poder, lo que observo es que hay una intención de evitar el diálogo. Hay una postura autoritaria que se baja en la educación que recibimos siempre, es decir, el profesor tiene razón, el libro tiene razón, y no deben ser discutidos. Y bueno, yo creo que esto coarta nuestra posibilidad de pensar diferente y hace que el diálogo se transforme en un enfrentamiento. Tengo que vencer en esta discusión y si no gano, no sirve. Entonces, yo te hablo, te grito y me voy. Y lo vemos en los congresos. En los congresos vemos que alguien viene, da su discurso, expone su ponencia, saluda y se va. No escucha las otras ponencias. Bueno, creo que esto es parte de nuestra responsabilidad. Creo que es parte de nuestra obligación abrirnos, escuchar, y al mismo tiempo a quienes tenemos algún rol en la docencia, justamente tratar de instruir. Nosotros lo que le planteamos a los alumnos y alumnas el primer día es: no somos Dios. No somos amarillos, acá le decimos amarillos en el sentido de alguien aséptico que no tiene ninguna opinión. Tenemos opinión, vamos a fundarla, pero escúchenla, presten atención si les parece que está bien, y si no les parece que está bien, tengan la tranquilidad, que por lo menos en estas aulas, no le decimos que sea así a lo largo de toda la carrera, porque no va a ser así, pueden hablar libremente y saber que van a ser aprobados por lo que conozcan, por lo que estudien, no por si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y la oposición nos sirve para discutir en clase y hacer algo más rico. Creo que eso es lo positivo. Fernando, ahora sí que te tenía relegado, perdón. Obrigado, professor. Cumprimento a todos os colegas, todos os professores. E eu queria, na verdade, trazer uma curiosidade sobre esse tema, que, aliás, é muito instigante e remete à literatura do Owen Fies e outros, enfim, formuladores que tratam de processos estruturantes, aí na Argentina, processos estratégicos. E no campo ambiental, isso traz uma curiosidade muito grande para mim, que tem a ver com a própria execução da política pública, né? E eu queria até saber do professor Maroja qual é, vamos dizer, a visão dele, qual é a sua visão, professor, quanto ao próprio ciclo político, o quanto o ciclo político interfere na continuidade do processo de compatibilização e com o processo de
de conformação daquilo que foi corrigido pelo processo estrutural. O quanto a alternância de poder, de alguma maneira, desorganiza o conjunto de ações que de alguma maneira foi acordada, acertada no âmbito desse processo, trazido no âmbito judicial, mas cuja implementação vai sendo realizada no âmbito das competências do Poder Executivo, né? Sobretudo no que diz respeito a direitos difusos, direito ao meio ambiente adequado e equilibrado, a conformidade urbanística. São questões que dificilmente se resolvem num ciclo político de 4 anos. Então, muitas vezes, esses problemas eles somente se adequam, se resolvem em 2, 3, 4 ciclos políticos. E, muitas vezes, essa descontinuidade do poder, das pessoas que estão integradas ao Poder Executivo, a impressão que se tem é que isso se interrompe e, de alguma maneira, isso não se resolve, não se consuma. Eu queria a sua reflexão sobre isso, porque é um tema que há muito tempo me instiga. E talvez também seja um problema que também ocorra em outros lugares onde essas demandas estruturantes ou estratégicas se defrontam com a alternância política. Obrigado pela pergunta, professor. Eu vou só dar um pitaco sobre algo que a doutora Cristina levantou, que eu concordo com ela, que a gente tem um desafio de repensar até o próprio discurso, né, forense, o próprio discurso jurídico, que ele é um discurso muito calcado num viés adversarial, né? A gente pensa no processo como processo adversarial e não como um espaço para o debate, né? Para um debate racional e proveitoso. Como ela mesmo destacou, a doutora Cristina, os senhores viram aí que ela, entre outras virtudes, sabe, inclusive, falar espanhol, né? É uma poliglota, atua lá diretamente na vara do meio ambiente, né? No Ministério Público, e em boa parte desses processos aos quais eu me referi, e como ela destacou, não raro a gente tem divergências, né? Nesse processo da construção do plano museológico, que eu me referi para os senhores, por exemplo, nós tivemos debates lá publicamente, na frente da população toda e tal, e a população também deu lá a contribuição dela, e sempre esses debates, essas divergências, elas resultaram em aspectos positivos, em aspectos, né, interessantes, porque a gente não espera que em qualquer ação comunicativa você tenha um convencimento geral, mas se produz um consenso possível, né? E esse consenso vai ser tanto mais qualificado quanto melhor, quanto mais aberto for o debate. Como o professor Pablo lembrou, né, a gente lembra que Marx, por exemplo, tinha um estilo tanto quanto até agressivo, né? Marx escrevia muito bem, era extremamente mordaz, né? Ele pegava no pé lá dos anarquistas, por exemplo, gente como Bakunin, Rosa de Luxemburgo, etc., mas ele não fugia do debate, ele não qualificava essas pessoas como inimigos a serem cancelados, né? Nada disso, eram interlocutores, né? Que eventualmente eram massacrados até, né? Pelo estilo dele, mas dentro de um diálogo respeitoso. E trata-se basicamente de se recuperar isso, né? A possibilidade de se debater, inclusive com quem pensa diferente, porque debater só dentro da mesma bolha não tem graça, né? E não faz prosperar também a solução das questões. Esse ponto que o senhor está colocando, doutor Fernando, ele é realmente algo relevante, né? A alternância de governos, né, acabam prejudicando, muitas vezes, a execução de processos, execução de tutelas jurisdicionais, mas não só no processo estruturante. Tá? No processo tradicional, eu vou dizer para o senhor,
que o grande problema que nós temos nas ações coletivas ambientais não é resolver a questão jurídica. A questão jurídica ela é simplérrima, é fácil, né? Porque nós temos um aparato legal até, digamos assim, satisfatório, razoável. O problema é exatamente a execução. Nós temos processo, eu tenho processo dos anos 90 até hoje que eu não consegui implementar, né? E a vantagem do processo estruturante é exatamente que ele traz a comunidade para o processo e gera essa pressão para o poder público. É por isso que eu estava falando aqui para o senhor agora, um pouco antes, que ultimamente eu tenho visto, por exemplo, o governo tanto quanto mais reticente em participar dessas audiências públicas, porque você acaba trazendo a comunidade como mais uma técnica de pressão sobre o poder público, ok? Agora, isso que o senhor fala existe mesmo. Eu vou lembrar para o senhor de um caso concreto, que é notório aqui em Brasília. O senhor é de Brasília também, deve saber bem dessa situação. Nós temos uma ação civil pública que o MP promoveu há décadas atrás, que já foi sentenciada determinando a recuperação ambiental da orla do Lago Paranoá, né, que é um lago que tem aqui no centro de Brasília, que é talvez o cartão postal mais interessante de Brasília e cuja orla estava toda ocupada pela população rica, né? Os lagos são os bairros ricos de Brasília. O governo anterior, que era um governo de viés socialista, resolveu cumprir a decisão, né, e começou a, pelo menos, desocupar as invasões que havia lá, visando, na sequência, elaborar um plano de recuperação da área degradada. Isso gerou uma resistência intensa da população local, uma população endinheirada, e eis que o governo que sucedeu é um governo que o governador, por acaso, vem a ser o ex-advogado dessa comunidade que estava resistindo ao cumprimento dessa decisão, né? E as ações de implementação dessa tutela jurisdicional que está transitada em julgado há décadas, literalmente, simplesmente parou, né? O que fazer, né? Aí entra o limite do judiciário, né? São as técnicas que a gente tem aí processuais. Eventualmente, trazer a comunidade para o debate exerce uma pressão a mais sobre o poder público, que às vezes é eficiente, às vezes não, né? Mas uma das vantagens desse processo estruturante é que, muitas vezes, como nesse exemplo que eu dei do plano museológico, em que, inclusive, quem provocou essa demanda foi a doutora Cristina, aqui presente, foi que nós não impusemos ao poder público de realizar o plano museológico. Nós realizamos com a comunidade, né? Então, a vantagem desse instrumento é exatamente permitir que, eventualmente, o resultado prático ele provenha exatamente dessa abertura dialógica maior, né? Agora, quando chega no gargalo de que vai precisar da boa vontade, da participação do poder público, realmente ele não oferece muito mais soluções do que as que já se tem, né? Além dessa vantagem da pressão que a sociedade acaba exercendo nesse modelo de procedimento, sabe? Não sei se eu respondi o que o senhor estava pretendendo. Gracias, Carlos. Muy claro. Y acá uno de los organismos que más se destaca en lo que es materia de litigio estratégico es el CELS, no sé si es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que encabeza la mayoría de las demandas de litigio estratégico y apoya, en muchos casos como amicus curiae, en esas causas. Y en una de los fundamentos que da para la efectividad del litigio estratégico es: no basta con obtener una sentencia judicial si esa sentencia judicial no va acompañada con un involucramiento de los sectores interesados, con una participación de movimientos sociales, con una difusión de lo que se quiere lograr en la comunidad, es decir, con lo que está señalando vos muy bien, con una participación y un reclamo de la población por ese cambio. Sino lo que pueda ser
una muy buena sentencia judicial queda en lo que llamamos la hoja de papel, lamentablemente. Y esa es la realidad. Por eso es la tarea de involucrar a los sectores sociales en ese reclamo, para que sea verdaderamente dialógico. Exatamente, proporcionar um engajamento, né, da sociedade para a implementação do que corre o risco de virar simplesmente um pedaço de papel. Concordo com o senhor. Sí, y además que haya voluntad política, porque muchas veces sucede que la decisión es correcta y después no hay recursos para implementarla, como el caso muy conocido que nosotros tenemos acá, el caso Mendoza, que es del Riachuelo, el primer leading case de litigio estructural, súper interesante, pero lleva muchísimos años y realmente no se ha solucionado porque exige mucho recurso económico. Entonces, si no hay voluntad política, bueno, no se concluye. Pero de todas maneras me parece que es una transformación a la que debemos apostar, digamos, la transformación de cómo vemos la judicatura, de cómo vemos la resolución de los conflictos, de esto que también decía hoy Cristina en relación a la formación de los abogados, esta mirada tantas veces centrada en el litigio, simplemente en las posiciones y no en una mirada más de mediación, etcétera. Creo que por ahí quizás tenemos esperanzas de que si algunos tienen esta mirada se vaya popularizando de algún modo. Veo que Carlos me mira como que hablo muy rápido y no sé si Cristina quería decir algo. Sí, yo quiero aprovechar la observación de Fernando para recordar, ¿no? Recordar que tanto Argentina como Brasil, ¿no? Somos países hermanos, ¿no? Porque tenemos debilidades institucionales que juegan un rol decisivo, que es exactamente lo que la profesora Juliana acaba de decir, ¿no? Pero además de eso, nuestras como dijo, nuestras paradojas, ¿no? Tenemos desarrollo económico, después tenemos recuperaciones recurrentes, crisis políticas, crisis. Vivimos así, ¿no? Bajando, subiendo, excluyendo mucha gente, ¿no? De desarrollo sostenible. O sea, en todos estos cuadros, el Estado también tiene recortes serios. O sea, especialmente en la administración ambiental, cuando se ve los órganos ambientales, se ve realmente una quiebra muy grande ahí dentro de los cuadros técnicos también. Entonces, esto que Fernando dijo es una preocupación del Ministerio Público. Nosotros en Brasilia tuvimos una larga pelea para que el órgano ambiental acá tuviera técnicos estables, ¿no? Como servidores públicos estables en la carrera de fiscalización, en la carrera de licenciamiento ambiental y todo. Bueno, esto mejoró en mucho, ¿no? La calidad. Entonces, por ejemplo, ¿tenemos todavía quiebras de políticas ambientales? Sí, tenemos. Pero hay un mínimo, Fernando, como se dice, de esperanza, que todavía seguimos para mantener los programas básicos dentro de las políticas nacionales, ¿no? Y ahí que vienen las provinciales. En caso de Distrito Federal, tenemos la competencia como de municipio y provincia. Entonces, tenemos este cuidado que se mantenga. ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, ahora tuvimos finalmente, después de casi una década de retraso, el acuerdo sectorial para residuos peligrosos, ¿no? Para residuos que se hace toda la vuelta. Esto como años, décadas que tenemos la ley, ahora se logró hacer esto. O sea, se demora mucho. Tiene razón Fernando que se demora mucho porque todo el político, todo el partido que llega al poder quiere decir que hizo todo, ¿no? Que son los genios de la lámpara que hicieron todo y que son fantásticos. Y no es así. Es todo un trabajo en secuencia. Entonces, sí, el nuestro sistema de 4 en 4 años es realmente, no sé lo que sería mejor, por favor, no tengo idea, pero este sistema de 4 en 4 años es como todo el tiempo preparándose para la reelección. Estamos el tiempo todo en palanques políticos
perdimos oportunidades de desarrollo fantásticas. Lo que a mí como brasileña me da mucha tristeza mirar cómo Brasil, y ahí creo que comparto con Argentina, cómo estamos perdiendo tiempo en el mundo, ¿no? Es Sí, lamentable. es así. Habría que lograr recuperar una verdadera democracia participativa. Una democracia que cada vez está más lejos de la gente y está esta desconexión en todos los sectores. Pero ojo, profesor, ojo, que este caso que doctor Carlos trajo de la Orla del Lago Paranoá, sí, no anda por la participación popular. O sea, la gente que tiene sus casas ahí, que hacen el bloqueo, que paralizan el proceso, que crean organizaciones y asociaciones que se meten en el proceso, que crean un lío procesual, ¿no, doctor Carlos? Creo que puede escribir un libro de proceso civil solo sobre la participación en este sentido perverso, sí, de no concretizar los derechos. Es que es una participación cegada, es lo que a mí me gusta Harvey llama el particularismo militante. Es decir, son esos sectores dominantes que venimos a preservar el sector, entonces para preservar determinado lugar, que no vengan los extranjeros, que no vengan la gente de color, es decir, es una defensa que excluye. Yo cuando hablo de democracia participativa, digo participativa en un sentido de los sectores excluidos, porque esos sectores que vos, Cristina, señalás, los sectores dominantes, siempre se hacen escuchar. Son los que en definitiva tienen el poder. Es decir, es el dilema del derecho a la ciudad, le pertenece a todas y todos. Entonces, yo represento al sector financiero y al sector inmobiliario y también me pertenece, es cierto. Ahora, son los dueños, Escuchemos a la gente que vive en la favela, en nuestras villas miserias, si esa gente que nunca va a llegar a esos barrios, porque no la dejan ni pasar a ese barrio, tiene algún poder de decisión. Si esa gente es la que elige cómo se invierte el presupuesto, dónde se asfaltan las calles, dónde se ponen luminarias. Es decir, entonces, cada vez más esa gente no participa de las elecciones cada 4 años. De una forma o de otra, no accede a la información, no accede al conocimiento, y es fruto de propagandas cada vez más con fake news, con divulgación de mentiras. Hablábamos antes en la previa de la cloroquina a los antivacunas, que lo tenemos en todas partes. Entonces eso es lo más dramático, y yo creo que si bien uno en lo personal puede no ser responsable, en cierta manera tenemos la obligación de luchar para transformarlo. Que esto es algo que, por lo menos en la Argentina, en las facultades de Derecho, siempre fueron organismos muy cerrados. Se trabajaba para producir, como dijiste vos, abogados litigantes en casos individuales y que no se preocupen por la comunidad. Ahora se está trabajando en esto que llamamos la extensión universitaria, salir de la facultad, salir de ese espacio y ver, bueno, ¿qué podemos hacer por la comunidad? Organizar que los grupos de investigación sean también grupos que se encarguen de ayudar en temas de litigio estratégico en derechos humanos. Es un granito de arena, no cambiamos el mundo, pero por lo menos en la medida en que esto se vaya multiplicando, es algo. Creo que por ahí está un poco el trabajo. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Hemos batido récords de horario. Siempre el límite habían sido las 16 horas, las 4 de la tarde. Ya estaba había mirando una pregunta de Marisol, no sé, A ver. ¿No? No veo acá, de Marisol. No, vi un... Perdón. Bueno, si no hay
¿Alguien más? Ahora sí, pido una apertura de micrófono para un fuerte aplauso para Carlos. La verdad, agradecerte, excelente la exposición, el debate, el esfuerzo, porque sé que es un esfuerzo hablar tratando de entendernos a nosotros que hablamos español, que le pedimos que hablen despacio, pero a veces hablamos muy rápido nosotros y es difícil entendernos. Así que te agradezco muchísimo el esfuerzo, Carlos, a vos, a toda la gente que nos acompañó, a Cristina, a Erika, a Fernando, bueno, todos los que vemos por acá, y te dejo, Juli, para el cierre. Por supuesto, Bueno, invitarlos para el jueves que viene, que se sumen a este espacio. simplemente agradecer, ha sido como sumamente productivo, me han quedado muchas cosas para pensar, así que bueno, esperemos que se repita, que sigamos intercambiando y viendo a ver qué ideas tenemos para mejorar nuestros países que tanto queremos y que bueno, algo podremos mejorar. Así que bueno, eso, agradecerles su tiempo, sus ideas y cuánto nos parecemos, ¿no? Y cuántas cosas en común tenemos y esas ganas de estar mejor. Bueno, un saludo muy grande y ya nos estaremos encontrando. Cuídense. Adiós. Obrigado. Gracias. Um Muchas abraço. gracias. Obrigado.